Essa primeira etapa que eu gostaria de ajudá-los é entender o papel do trabalho na nossa vida e por que ele é importante, mas não determinante, né? Se é que a gente pode chamar assim, tá bom? Então anote, por favor, o tema da nossa aula de hoje. Qual o papel do trabalho na sua vida? Qual o papel do trabalho na sua vida? O objetivo é ajudá-los a avaliar o papel do trabalho para vocês e também mostrar que, embora ele seja uma parte importante da nossa vida, sem a qual a gente acaba se sentindo improdutivo, porque trabalho liga resultado, então logo a gente quer ver resultado para se sentir produtivo, mas a gente não pode esperar dele aquilo que ele não pode dar. E aí vocês vão entender que a base da motivação pessoal não pode ser vinculada ao trabalho. Está acompanhando? Então é basicamente o seguinte, Thalita, você deu uma pestanejada aí. Basicamente o seguinte: se a motivação pessoal está estável, independente das oscilações no trabalho, ok? A gente sempre vai conseguir manter a motivação, independente dos problemas do trabalho, independente do que aconteça no trabalho, ok? É porque, em geral, a gente associa a motivação ao trabalho. E a motivação, a fonte dos nossos motivos que nos levam a agir, não pode estar vinculada ao trabalho. O trabalho é apenas uma forma pela qual a gente expressa a nossa motivação. Tranquilo até aí? Jack Joy? Ok? Então, para a gente entender o papel do trabalho na nossa vida, a gente precisa de 3 coisas. Pode anotar, por favor. Para entendermos o papel do trabalho na nossa vida, a gente precisa entender, primeiro, por que a motivação é um problema constante. Por que a motivação é um problema constante. Segunda coisa, qual a perspectiva correta do trabalho? Qual a perspectiva correta do trabalho? E a terceira, como alcançar essa perspectiva? Lembrando que, se a fonte da sua motivação é estável, as oscilações no trabalho vão ser coisas irrelevantes. Está claro isso? Por que eu estou falando isso? Porque nas últimas semanas a gente teve aí uns baques, que embora foram necessários, mexe um pouquinho com a gente, né? A gente fica assim meio com a sensação de que o terreno está arenoso, quando na realidade não precisaria ser assim, se a gente enxergasse o trabalho por aquilo que ele é. Então, respondendo à primeira pergunta, porque a motivação é um problema constante. O problema que cerca a motivação, Luiz, é que a gente vê o trabalho como uma vocação, uma fonte de realização pessoal, quando na realidade isso está equivocado. Se você fizer uma consideração sobre o que é uma vocação, você entende rapidinho que o trabalho não é uma vocação. Pode ser, mas não é. Pode ser, mas em geral não é. Compreendeu? Então vamos explicar mais um pouquinho. Vamos entender então o que é vocação primeiro. Se você pegar o significado da palavra vocação, você vai ver que é um chamado para a ação, uma convocação. Você foi chamado para uma ação específica, ok?
Só que qual que é o problema disso daí, Rafael? O problema é que isso aí é um conceito religioso, porque o trabalho ele começou a fazer parte constante da vida à medida que o cristianismo avançava. Naquela época existia a ideia de que as pessoas trabalhavam por vocação, era um chamado de Deus. Na teologia isso é perfeito, né? Porque Deus te chama para viver uma vida plena, para viver uma vida de significado, para viver uma vida que faça sentido. E no trabalho, quem é que te chama? Segura. Porque às vezes você fala assim, Simon, mas isso daí faria todo sentido no caso de um empreendedor, no caso de um profissional liberal, no caso de um autônomo. Um médico, ele trabalha por vocação. Um advogado trabalha por vocação. Uma pessoa que tem, por exemplo, o dom de ensinar, trabalha por vocação. Aí cai nisso que o Manuel falou. Pode ser, mas em geral nem sempre é. Em geral não é. Por quê? Porque a vocação ela tem que respeitar alguns critérios. Então, o primeiro critério da vocação, pode anotar aí, é a singularidade. O primeiro critério da vocação é a singularidade. A singularidade é aquilo que parte das suas inclinações. Deixa eu te dar um exemplo. O que você gostava de fazer, Thalita, quando você era criança? Qual era a sua brincadeira favorita? Gostava de passear? Muito. Por isso que você quer fazer turismo. Não sabia? Você já sabe agora. É porque você busca no curso de turismo uma coisa que realize aquela inclinação pessoal que você tinha. É o que vai te dar o senso de singularidade. Compreendeu? Segundo critério da vocação, tem que direcionar as suas ações. Tem que direcionar as suas ações. E aí a gente chega num problema, sabe por quê? O ser humano tem a mania de fazer o que gosta, né? Tem? Porque a gente pode só fazer o que a gente gosta. Faz sentido a gente só fazer o que a gente gosta? Não faz sentido. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Primeiro, você não gosta para um dia fazer o que você gosta. É claro que no meio do caminho você vai poder fazer coisas que você gosta, né? Faz parte, é legal, né? Mas fazer disso uma fonte de dinheiro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, isso nem sempre dá certo, né? Eu amo cozinhar, não quer dizer que você pode abrir um restaurante e ser bem sucedido, ok? Então a ideia de entender a coisa como vocação, ela tem que respeitar alguns critérios. O primeiro deles é a singularidade. Uma vocação verdadeira, ela respeita as suas inclinações. Em geral, as inclinações da primeira infância. Ok? Tranquilo até aí? Segunda coisa, ele tem que direcionar suas decisões. Ao longo da vida, você tem que decidir por uma coisa e não por outra. Compreendeu? Se a sua vocação ela está presente, essa escolha é mais fácil. Tranquilo? Vamos avançar. Isso aí já nos elimina aquela questão de se é ou não possível fazer o que a gente gosta. Nem sempre é. O Simon não entendeu esse B aí, direcionar as suas ações. Não entendi. Pode deixar, eu vou te explicar. Você tem como vocação ensinar. Ok? Aí aparece uma oportunidade para você ser exportador da China. Você vai avaliar lá o currículo da vaga, aí você fala assim, putz, eu vou ser um pau mandado, eu nunca vou poder ensinar nesse trabalho. Se a sua vocação é presente, ela atende para você, a escolha já está tomada. Essa vaga não é para você, embora seja tentadora. Te explico. Você quer educar. Certo? Você quer educar. Você coloca para você que transferir conhecimento é uma forma de se realizar, de alcançar a sua vocação.
Sim. Certo? Aí no dia a dia aparecem diante de você escolhas, coisas que você tem que escolher para poder tocar a sua vida, entre elas o trabalho, ok? Enfim. Aí aparece um trabalho para você que não tem nada a ver com educar. Você vai realizar sua vocação? Não. A escolha está tomada. Compreendeu agora? De novo, nem sempre a gente vai poder fazer o que a gente gosta. Bom, a Elaine é, por formação, pedagoga. Terceiro critério da vocação, se você quiser anotar aí, é a resistência a certas dificuldades. Uma das principais dificuldades da profissão de pedagoga é ensinar gente burra. Ou quem não quer aprender. Ou quem não quer aprender. Logo, uma pedagoga que trabalha por vocação, ela precisa ter resistência à burrice humana. Está fazendo sentido? O aluno é burro, ele é teimoso. Por vocação, você tem que ensinar o cara. É aquela professora da escola primária, né? Ela bate, insiste, teima, até com aquele aluno mais teimoso, mais bagunceiro, mais... Então, se for por vocação, o sujeito tem que ter uma resistência. Vou te dar um outro exemplo. Só uma perguntinha. Claro. Se a pessoa tem vocação, ela já tem essa resistência naturalmente, ou ela tem que desenvolver e tem que criar? Como é que você conseguiu fazer alguma relação? Sim, nós estamos chegando. Em geral é natural. Já você vai ver que isso aqui faz todo sentido para você entender que os problemas vinculados ao trabalho não podem afetar a sua motivação. Um sujeito que vem de uma família rica, o pai dele vai pagar para ele todo o curso de medicina, que o cara não pode ver sangue. Adianta fazer medicina? Adianta colocar na cabecinha dele que a vocação dele é salvar vidas? Não adianta. Então essa resistência é natural. Tem pessoas que têm a paciência como uma qualidade, a calma como uma qualidade, a arte de ensino como uma qualidade. Logo, essa pessoa vai ter a vocação de ensinar. Às vezes, ela pode reprimir isso por um desejo. Compreendeu? Ela fala, não, meu trabalho, eu quero trabalhar para ganhar dinheiro, eu não quero exercer minha vocação ali. No dia a dia, para pagar as minhas contas, eu vou trabalhar com outra coisa que não tenha nada a ver com a minha vocação. Vamos seguindo que vocês vão entender o fio dessa meada. Então, o terceiro critério é resistência. Se eu não tenho resistência a sangue, não adianta fazer medicina. Eu vou ver sangue, eu vou ver gente estourada, eu vou ver gente... Mas você está entendendo, Thalita? Então, a nossa vocação, ela respeita alguns critérios. Quarto critério. Quando eu digo resistência, é em níveis assustadores. Então, será que você é capaz de exercer a sua vocação mesmo debaixo de tortura? Você está disposto a fazer sacrifícios? Então, o quarto critério é o sacrifício. Mas deixa eu te fazer uma questão. Você colocou resistência a certas dificuldades, dá a impressão que para você exercer a sua vocação, você tem resistência. Sim. Não é justamente o contrário? Não. Você tem que ter resistência ao que é difícil. Você tem que ter resistência ao que é difícil na sua vocação. Resistência ao que é difícil? É. Aos ossos do ofício, de repente aos ossos do ofício. É o problema. Tem os ossos. Você tem que saber triturar o rosto daquilo que você está disposto a fazer. Resistência nesse caso é resistir. Resistir. Ah, tá. Mas tem a diferença do E sacrifício. resistência é aquilo. Não, aí você está vendo a resistência no sentido de aversão, de repulsa. É isso que a gente entendeu com a palavra resistência. Não, então não é isso não. Resistência é Resistir a... tolerância a certas dificuldades.
Pode entender como tolerância. Vai dar certo. Você tem que ter tolerância à dificuldade inerente à função. Agora sim. Tranquilo? Quando a gente chega no campo do sacrifício, Thalita, é que a gente pesa, por assim dizer, a nossa vocação. Você ama passear, logo você quer fazer turismo. Só que até chegar no ponto de você poder ser, sei lá, uma Cicerone na Itália, meu bem, você vai ralar. Vai ralar. Tem que aprender 2, 3, 5, 10 idiomas. Você vai ter que ficar longe da família, vai tomar prejuízo financeiro, vai se colocar em perigo. É aí que você pesa a tua vocação. Então é a disposição de fazer a coisa mediante sacrifício. Uma vocação em geral, ela é sustentada depois de anos tomando prejuízo. Entendeu? Quando eu digo prejuízo, agora me refiro ao prejuízo financeiro. Uma vocação não dá lucro. Entendeu, Luiz? Uma vocação não dá lucro. E eu não sei vocês, mas a barriga do pobre dói, né? Então, o pobre precisa comer. É por isso que às vezes a vocação não coincide com o trabalho. Pode ser, mas nem sempre é. Tranquilo? Vamos avançar. Agora olha aí que bonito. Olha aí que bonito. O último critério, ó. O último critério. Para exercer sua vocação, você não precisa da ajuda de ninguém. Então a vocação, ela tem que te dar o sentido de que você está sozinho. Sozinho. Então é um tipo de solidão intelectual, né? Para você exercer sua vocação, você não vai ter apoio do marido, não vai ter apoio dos pais, não vai ter apoio do namorado, não vai ter apoio do filho. Em outras palavras, você tem que estar disposto a viver no anonimato por conta da tua vocação. O ser humano deseja um pouquinho de fama também, né? Então, mesmo se você não for reconhecido, você ainda assim está disposto a fazer isso? Esse é um dos critérios para você avaliar a sua vocação. Você está falando e eu estou lembrando de uma pessoa que se enquadra bastante nesses dois critérios. Então, assim, ele tem muito prejuízo. Ele largou tudo, foi para a Europa com $100 no bolso, passou fome na Europa. Não é só loucura, ele pega uma coisa que... E ele está feliz. Isso. E ele está feliz. O problema é que no dia a dia a gente fala assim, eu quero realizar minha vocação, mas a gente quer cobrar. Você quer ver como é que a vocação é um conceito meramente, ou, desculpe, o uso da palavra meramente, dá a impressão que eu estou desmerecendo. Você quer ver como é que a vocação é um conceito religioso? A história de Moisés e o arbusto ardente. Moisés estava cuidando do rebanho e de repente o arbusto pega fogo e fala com ele. Moisés, preciso que você vá lá no Egito tirar o povo de Jacó, de Israel de lá. Vocação. Bom. Jeremias, olha, preciso que você vá lá pregar. Não, mas eu não sei falar, eu tenho a língua presa. Não. Eu vou colocar o que você tem que falar na sua boca. Saulo de Tarso, né? Era perseguidor dos cristãos no primeiro século. Aí indo em determinada direção, uma luz cegou, ele se tornou totalmente dependente. E aí no meio daquela luz falaram para ele assim, ó, Saulo, por que você está me perseguindo? Mas quem é você, né? Sou eu, Senhor Jesus, você está me perseguindo, cara? Para com isso. Vai em tal cidade, procura fulano, ele vai abrir os seus olhos de novo, você vai voltar a ver. Só que para com esse negócio aí, em vez de me perseguir, me ajuda. Vocação, chamado divino. Paulo foi preso, apanhou, foi humilhado, executado por uma vocação. Que poucas pessoas sabem que ele era o equivalente hoje a um promotor de justiça.
indivíduo altamente qualificado para a sociedade judaica. Abriu mão de tudo pela vocação. Então, se você não está disposto a abrir mão de tudo por aquilo que você faz, acorda, você está aqui para ganhar seu dinheiro. Essa é a solução do problema da motivação. A gente precisa entender que o trabalho só precisa pagar as nossas contas. Que o trabalho só precisa pagar as nossas contas, nada mais. Quando eu digo nada mais é o seguinte: Rita não precisa fazer um churrasco lá na casa dela e me chamar. A amizade é um plus, mas se não acontecer, tudo bem. É bom a gente trabalhar num ambiente que a gente tem amigos, né? Mas se não acontecer, tudo bem. O trabalho existe para fazer as nossas contas serem pagas, para botar comida na mesa. Talvez para realizar a nossa vocação a gente tenha que fazer uma segunda coisa. Compreendeu? Ou talvez sobrar no meio, no bolo ali. Usar o trabalho para nos dar condições de fazer isso. Mas tentar misturar as coisas é se candidatar a uma neurose. Você só vai ficar frustrado. Simon, mas acho que a gente precisa gostar daquilo que a gente faz. Que se não gostar, Isso. é tempo perdido. Mas aí a gente tem que aprender, né? Gostar não é vocação? Não, gostar é uma escolha. Vocação é uma coisa que te empurra para aquela direção. Gostar é uma escolha. Se você já está escolhendo, nem sempre é vocação. Qual que é o problema da motivação? Acreditar que o trabalho é vocação. A causa disso é essa mistura, tá? A gente espera do trabalho uma fonte de realização que não vai vir dele. A causa disso é ver a coisa como vocação, e não é vocação. Em geral, o nosso trabalho não é vocação. É um ou outro só que você vê que consegue combinar as duas coisas, ok? Você já vai entender isso quando a gente começar a falar aqui dos 4 recursos principais que a gente precisa para fazer as coisas, tá bom? Aí a Rita vai chegar nesse ponto que a Rita está falando aí. Putz, mas eu preciso gostar da coisa para eu poder pelo menos ter um pouquinho de satisfação, né? Mas aí é o uso dos seus talentos, das suas habilidades. Está fazendo sentido? Então, como é que você resolve essa divergência de pensamento, né? Uai, Simon, achei que você ia motivar a gente, você está jogando um baldão de água fria. A única coisa que nos permite fazer isso é se a gente combinar 3 coisas. Daqui para frente eu já estou me encaminhando para o final, tá? Então a gente precisa combinar 3 coisas para a gente dar ao trabalho a perspectiva correta. Pode anotar. Vamos colocar aí os 3. Eu não gosto de passo, né? Que esse negócio de passo é esquisito. Os 3 elementos que compõem ou que nos ajudam, 3 elementos que nos ajudam a colocar o trabalho na perspectiva correta. Primeiro elemento, foco. 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 A questão do foco não é uma questão nova. Quando o alfabeto grego foi criado, houve resistência. Por quê? Porque aquilo ali representava, Manuel, a transição da cultura oral para uma cultura escrita. Alguns filósofos caíram de pau na criação do alfabeto. Por quê? Porque o sujeito ia perder a capacidade de memorização. Um exemplo disso é os oradores, né? Quanto mais velho o orador, melhor a memória dele. Por quê? Porque o sujeito conseguia guardar o discurso inteiro na cabeça. Ele falava aquilo de cor. Não eram discursos como os que a gente vê, que quer estocar o vento, discursos dessa natureza, não. Era coisa assim de 5 horas.
O sujeito não perdia a linha de raciocínio, estava falando e falando e falando, e aquilo ali inspirava quem escutava, e quem escutava, como isso é um aspecto cultural, há 10 anos atrás, os oradores que você ouvia te inspiravam mais do que os de hoje, entendeu? E ainda marcam um espaço na sua memória. O professor lá que você escutava e que te deu ali um upgrade, não é porque você era adolescente e você precisava, é porque a oratória do cara era boa também, a cultura oral. Do outro lado, o que tinha? Ouvidos atentos, né? É claro que não dá para barrar ou para puxar o freio de mão do avanço da tecnologia. A cultura escrita foi uma tecnologia que nos permitiu chegar até aqui, do mesmo jeito da internet, né? Do mesmo jeito que a mensagem de texto. Só que em contrapartida, o ser humano vai perdendo algumas características dele. Por exemplo, capacidade de memorização. Já disse isso e repito: se você registra tudo na memória de um aparelho, o próprio nome já diz, está na memória do aparelho, não na sua. Ok? Então o foco é um desafio, não é um desafio que vem de hoje. Simon, como é que eu faço então para aumentar o foco? Aprendendo a controlar essa conversa que você tem dentro da sua cabeça. A primeira coisa que você precisa é silenciar o seu monólogo, o seu diálogo, né? Como alguns chamam, o seu diálogo interno. Porque se você está pensando, conversando com você mesmo, diante de uma situação, diante de um desafio, você vai dispersar a sua atenção. Tão claro quanto 1 mais 1 igual a 2. Tranquilo? Então tome consciência dessa voz que você tem dentro da cabeça e aprenda a silenciá-la. Então seu nível de concentração vai cair. Mas Simon, agora parece que está falando de coisas mais reais. Vocação é meio utópico, né? É meio ideal, é meio longe. Mas você está falando do foco em termos reais, do cotidiano, é isso mesmo. Por exemplo, o foco nos ajuda a enxergar a meta do jeito certo. Tem uma história que eu conto no livro Habilidade com as Pessoas, que é a do discípulo e o mestre. Acho que eu já contei essa história para alguns de vocês, vou repetir aqui. Estava o discípulo e o mestre dentro do barco remando. E aí num dado momento, o discípulo largou do remo e disse assim: mestre, tem uma coisa que eu não entendo. Tudo o mais eu já consegui perceber o sentido, mas isso eu não entendo o sentido disso. Quero que o senhor me elucide. Aí o mestre: pois não. Aí ele disse assim: mestre, qual que é o sentido do horizonte? Toda vez que eu vou na direção dele, ele se afasta de mim. Eu me movimento na direção e ele se afasta de mim. Aí o mestre disse assim: mas é exatamente esse o sentido do horizonte, colocar você em movimento. Então às vezes a gente não entende o porquê que estabelecem alguns objetivos para a gente, algumas metas, como a gente chama em vendas. Qual que é o objetivo da meta? O mesmo do horizonte, colocar você em movimento. Porque é da nossa natureza perder o foco. Logo, a segunda coisa, o segundo elemento para você colocar o trabalho na perspectiva correta são as metas. Eu vou falar uma coisa aqui. Metas é o horizonte, né? É o teu horizonte. A única função dela também é te colocar em movimento. É por isso que na hora que você alcança uma, tem outra. É por isso que na hora que você alcança mais uma meta, tem outra. É por isso que a gente atualiza, né? O Windows sempre. São metas. Para colocar você em movimento. Compreendeu? Vou falar uma coisa aqui para as vendedoras. A meta, ela não pressiona, ela direciona. Anota isso. A meta não pressiona,
ela direciona. Parece um joguinho de palavras, mas não é não. Aí você fala assim, mas não, eu me sinto pressionado com as minhas metas. É porque você não está enxergando o trabalho com a perspectiva correta. Se você coloca o trabalho na perspectiva correta, a meta só serve para te fazer correr. Tranquilo até aí? Muito bem. Agora eu quero falar um pouquinho com você, ainda debaixo de metas, sobre os quatro recursos que o ser humano precisa para realizar coisas, para fazer coisas. E aí você vai entender a relação da meta com o trabalho. Ok, Thalita? O ser humano, para fazer qualquer coisa, ele precisa de 4 recursos, que todos nós temos, é uma coisa que a gente tem na nossa matriz, compreendeu? Na nossa matriz humana, no nosso DNA. Só que às vezes a gente não usa direito, por falta de meta e por falta de foco. Primeira coisa, energia física. Primeiro recurso é energia física. Chamei aqui de corporal, física. O segundo recurso é o tempo. Segundo é o tempo. Terceiro agora são seus talentos. Coloca aí talento / habilidade. E o quarto e último é o dinheiro. Eu falei assim, mas isso aí não está no meu DNA. Tá. Potencial de ganhar dinheiro está no seu DNA. Anote aí. Você precisa de energia física para correr atrás das coisas, né? Porque senão a gente nem da cama levanta. Você precisa de tempo. Todo mundo tem a mesma matriz de tempo. Você precisa usar os seus talentos e as suas habilidades do jeito certo. E você precisa de grana. Agora a pergunta que vale 1 milhão. Trabalho pode te dar qual desses 4 recursos? Dinheiro. Ele não vai te dar outra coisa. Em geral, ele te puxa, ele te pega o tempo, ele toma a sua energia física. Chega sexta-feira, você está cansado, moído, e ele depende das suas habilidades, dos seus talentos. Caso contrário, você não fica no emprego. Vamos fazer uma pausa. Compreendeu aí? O trabalho, a única coisa que ele vai te dar é o retorno financeiro. Mas se você não tiver habilidades e não cuidar dos seus talentos, você não fica no emprego. E é difícil arrumar outro. O emprego depende do seu tempo. Ok? E ele te toma energia física. Então, quando a gente pensou, o sistema pensou no descanso semanal remunerado, é exatamente por isso. É para você ter um dia de descanso para revigorar suas energias físicas. Quando a gente pensa em educação continuada, em educação formal, é para continuar te dando habilidades. A carga horária de trabalho é para você poder, dentro de um tempo específico, conseguir produzir alguma coisa. E em troca de tudo isso, a gente recebe uma quantia de dinheiro. Agora você entende por que o trabalho não pode ser visto como uma vocação. Porque se a vocação é um negócio que exige resistência de você, que respeita as suas inclinações pessoais, ou seja, permite que você faça só o que você gosta, exige de você certa tolerância a determinados tipos de coisa, te coloca em condição de sacrifício,
pessoal, muitas vezes aí de família, de tudo mais, né? Você agora percebe que a vocação é um negócio que você faria até de graça, e o trabalho você não trabalha de graça. Não, sabe, você está ficando doido. Sabe por que eu faço programação? Porque eu amo isso daqui. Eu amo. Faria de graça? Não, mas aí você me aperta, velho. Nossa, de graça eu não posso. Então não é vocação. Compreendeu? E se você vai por esse caminho, Rita, esse caminho que você falou aí, pois, mas eu tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que gostar do que eu faço. Vai fazer bem feito. Não necessariamente. A gente tem que fazer bem feito por conta do trabalho que a gente tem, por conta do acordo que a gente fez com a empresa. Mas seria bem mais simples, né? Ah, não, seria. Mas ninguém disse que ia ser fácil, né? Ninguém disse que ia ser fácil. Não, mas quando gosta, se torna mais fácil. Mas aí a gente entra no terceiro elemento. Lembra do terceiro elemento para fazer o trabalho entrar na perspectiva correta. O terceiro elemento é autocontrole. Autocontrole. Você anotou aí? O primeiro é foco, o segundo são as metas e o terceiro, autocontrole. Por exemplo, você me desculpa, coloca um médico lá, formado, mas ele não gosta de ser médico, mas ele tem os seus pacientes, vai ter que atender, mas ele não queria ser médico. Como que vai ser o atendimento dele? Não, aí é o seguinte, vai ser ruim mesmo. Então, Mas onde é que está o erro? Em ter passado 6 anos fazendo uma coisa que não queria. Tentando se adaptar, você está entendendo? É aí que está o entrave. É estranho esse negócio de se falar do trabalho, não pode ser a vocação. Não é a vocação, mas da forma que você está falando, soa como um trabalho, uma coisa ruim. Não é para a gente ter uma visão de trabalho ser uma coisa boa, porque eu posso estar trabalhando para chegar lá onde eu tenho vocação, onde eu tenho vontade. Essa é a visão ideal. Só que nem sempre a gente vive do ideal, entendeu? O problema de você enxergar o trabalho como uma coisa boa, só boa, é que quando acontecem coisas ruins, desmotiva. Tem que enxergar o trabalho como uma coisa real. Como que ele é, uma fonte de dinheiro. Uma análise fria do trabalho, né? Seria... Você tem que entender o trabalho como que ele é. Se você pegar o significado da palavra trabalho, ele vem de tripalium, um instrumento de tortura da Idade Média. Só de eu falar por isso que diferença a palavra emprego da palavra trabalho. Você compreende? Sim, mas é que... Não, aí eu vou pegar a tua linha de raciocínio. Não, eu sou estranho por conta disso que eu vou te falar daqui a pouco. A gente vai desenvolver o terceiro elemento aí, que é o autocontrole. Sabe por que sou estranho? Porque a gente cresce escutando que a gente tem que gostar do trabalho. O trabalho enobrece. O trabalho dignifica, o trabalho enobrece, é o trabalho que nos dá a sensação de que somos alguém. É através do trabalho que a gente chega à fama, é através do trabalho que a gente vai ser alguém na vida. Os primeiros 30 dias de vida lá no útero da sua mãe, você já era alguém. Você pega lá o ultrassom, você já vai escutar um chiado lá, assim. É o teu coraçãozinho esguichando sangue. Você já é alguém, independente do trabalho. O trabalho te dá condições de melhorar esse alguém, de ter uma vida mais confortável, de poder ter um carro legal, até ser uma pessoa melhor, né? Porque com mais cultura a gente melhora. Só que olha para o trabalho do jeito que ele é. Entenda que a motivação não vem dele, vem de outra fonte. Não é para ver o trabalho como uma coisa boa, sendo que eu, através do trabalho, consigo passear, através do trabalho eu ganho dinheiro para eu ter o carro que eu quero, eu tenho uma visão. Acontece coisa ruim, tudo. Só que aí é por isso que eu falei da questão do autocontrole. Você já vai entender, quer ver?
O autocontrole pode ser entendido também como força de vontade. É aquilo que faz você resistir à vontade de desistir. Entendeu? É que quando você põe o trabalho como algo bom, você está às vezes atribuindo qualidade a uma coisa que não tem. Eu discordo de você. Discorda? Discordo. Meu Deus. Sabe por quê? Quando ela atende bem e fica feliz, ela está feliz não pelo trabalho, ela está feliz pelas habilidades dela. Quer dizer, fazer alguma coisa que está dentro da nossa habilidade nos traz felicidade. Isso. Agora, me diz uma coisa, uma pergunta. A habilidade está relacionada à vocação? Não necessariamente. Você sabe o que eu queria ser quando crescesse? Engenheiro. Sonho da minha vida, ser engenheiro. Construir coisas. Entendeu? Você tem uma habilidade com um martelo. Eu sou o cara que, minha matemática é sofrível. Minha matemática é sofrível. Percebi logo que não tinha habilidade para ser engenheiro. Adianta eu acalentar esse sonho? Adianta eu ficar alimentando a engenharia como a meta de vida? Depois que chega um tempo que você precisa pagar suas contas, você tem que fazer escolhas. A vocação, ela direciona tanto para ir como para não ir, tá? Eu vou correr atrás, vou aprender, vou fazer, ou vou deixar quieto. Até que eu fui para uma área completamente diferente. É porque, como você disse, se a gente segue a vocação, a gente tem custo. Tem que abrir mão de... Você tem que se sacrificar. Às vezes você opta por não seguir sua vocação. Thalita, eu posso ver o trabalho como uma coisa boa, desde que eu tenha o autocontrole para não me deixar abalar quando essa coisa boa vira coisa ruim. Bom ou mal, bem ou não, são critérios de qualidade. Às vezes a coisa não tem aquela qualidade que eu estou buscando. Isso que a Rita falou da questão do atendimento, vou ficar feliz e tal. Então, se eu vejo o trabalho como um trabalho, um sacrifício, nossa, nem que chega alguém, eu estou aqui para ganhar dinheiro, então não faço questão de ter essa pessoa aqui. Então, a pessoa vem e pergunta de curso, eu atendo de qualquer jeito, porque o meu pessoal não importa, na minha vocação, a firma não importa, porque no final do mês o salário vai estar lá do mesmo jeito. Não é estranho isso? É estranho. Sabe por que é estranho? Porque aí você está ouvindo a sua voz, né? O seu diálogo interno está falando assim: trabalhar o quê? Isso é sacrifício, isso é dor, isso é peso, isso é não sei o quê, isso é papapá. Tem que ter o autocontrole suficiente para mudar essa voz interna. Na hora que ela começa. Na hora que ela começa, olha, se eu posso não estar me sentindo bem, não estar gostando, não estar fazendo isso aqui, mas hoje eu tenho que cumprir isso que eu fui chamado para fazer. Então eu vou dar o meu melhor e vou fazer isso daqui. É que o ser humano, ele é muito mais do que a realidade externa. Entendeu? Não é o olhar torto da Rita para mim que vai fazer com que eu perca a minha motivação. Não é o cliente me elogiar que define se eu sou uma boa vendedora. Agora, quando você coloca na cabecinha assim, olha, meu curso de turismo, conhecer a Europa, você é o maior especialista em arte da Austrália, sei lá. O objetivo é outro. Tua fonte de motivação é outra. Não está diretamente ligada à sua fonte de dinheiro. Compreendeu? O dinheiro é só mais uma ferramenta. Sabe por que você tem a impressão que ficou pesado? É porque você está querendo que o trabalho te dê alívio. E o trabalho, ele exige de você o tipo de comprometimento que independe se você está feliz ou não. É esse que é o ponto que você não pegou. É porque a partir do momento que você vê o trabalho como que ele realmente é, uma fonte de recurso,
para realizar seus objetivos pessoais, isso te coloca diante da seguinte questão: eu preciso ter objetivos de vida pessoais fora do trabalho. E às vezes a gente não tem objetivos realmente desafiadores. Mas isso não quer dizer que... Isso aí é pesado. Isso não quer dizer que o trabalho é a realização. Então, eu não sei o que você falou. Nossa, Deixa eu passar a palavra para o Fernando. Segura. Vocês não deixaram eu terminar nem o terceiro elemento. Vai, Fernando. Meninas, é por isso que a avaliação da habilidade e do talento é feita na contratação. Uma pessoa sem habilidade e talento para determinada função nem entra. Vocês não estão compreendendo aí, ou não deveria entrar, se a pessoa foi contratada errado. O que acontece em muita empresa. Vocês precisam compreender aí é o seguinte: imagina que do outro lado do rio tem uma coisa que você quer muito. Você fica procurando uma ponte. Na hora que você acha a ponte, você pode passar por ela caminhando, correndo ou se arrastando. Entendeu? Dependendo do seu nível de interesse por aquilo que está lá do outro lado. O trabalho é a ponte. Se você vai vir aqui só cumprir horário, se arrastando assim, como é que você diz assim, né? Desmotivada, depende do seu nível de interesse por aquilo que você quer. Entendi. Então, quer dizer, o trabalho não é o fim, é o meio. É o meio. Ele é a ponte. Ele é a ponte. Quer dizer, eu tenho que passar por ele. O seu nível de interesse. Quer dizer, ou saltitando, se a ponte for muito larga, ou espremindo essa parte. Não importa, ele é uma ponte. É esse que é o foco que você quer dar. O trabalho é só uma ponte. Aí você fala assim: mas eu vou ir me arrastando. É o seu diálogo interno falando assim: para que se motivar com isso aqui? Mas não é com a ponte que você tem que estar alegre, filha. É com o que está do outro lado. Compreendeu? Agora, se o objetivo que está do outro lado do rio não for grande o suficiente para você, aí você vai tender a ver só a ponte. Aí a ponte pode ser espremida. Ele vira automaticamente, a ponte vira o teu vira o objetivo. A ponte pode ser espremida, pode ser cheia de pedregulho. Você pode estar sem ferramenta, você pode estar com um colega ruim, você pode estar com um patrão chato, você pode estar com exigência demais, você pode estar com um monte de coisa, porque você está vendo só a ponte. Se o objetivo do outro lado da ponte for grande o bastante, a ponte é só um meio. Se você vai fazer isso com alegria, com satisfação, ou se arrastando, é uma escolha tua, não é da natureza do trabalho. Compreendeu? Que você pode ver sim o trabalho como uma fonte de lapidar as tuas habilidades para que você alcance a excelência como pessoa, mas é você que está vendo. O trabalho não tem essa obrigação. Não tem essa obrigação, entendi. O trabalho ele é um poço cuja água é verdinha, entendeu? A água do trabalho é verdinha, é só isso que ele tem que te dar. Você sabe o que é você fazer hoje? Caminhar sobre a ponte. Não estou falando para você só pensar no futuro lindo, maravilhoso. Estou falando para você caminhar sobre a ponte. O autocontrole seria o hoje? O autocontrole é o que te mantém com o pé na ponte. Compreendeu? Não, para mim está muito claro. Agora vamos falar sobre o autocontrole. Talvez as meninas agora compreendam o porquê que está difícil de entender isso. Então coloca no espectro aí do seu material de anotação, palavra autocontrole de um lado, faz um tracinho aí de igual, um sinal de igual, autocontrole igual, aí você faz assim você corta o igual para ele ficar diferente. Aí na frente você escreve autoestima. Durante muito tempo a gente cresceu aí escutando, né? A própria psicologia ajudou nisso, a proliferação de livros de autoajuda ajudou nisso, os palestrantes motivacionais ajudaram nisso, falando que você tem que buscar autoestima. Aqui na prática
não existe relação nenhuma entre a autoestima e a realização pessoal. Você tem indivíduos com autoestima elevada que são frustrados, que não conseguem se realizar na vida. O que faz com que você se realize não é sentir-se bem, é fazer o que precisa ser feito, caminhar sobre a ponte. Faz você ser bem-sucedido não é se sentir bem, é fazer o que precisa ser feito. E se a gente se coloca nessa posição de se sentir bem, ao invés de fazer o que precisa ser feito, a gente está buscando autoestima de uma fonte que só vai nos dar dinheiro. Aí a gente perde o foco, aí a gente não presta atenção nas metas e nem o dinheiro a gente consegue. Entendeu? Então, para finalizar essa questão, só para você arrematar isso, vou fazer uma analogia e a gente encerra. Existe ali no auditório e aqui também um ar-condicionado. O ar-condicionado tem uma pecinha chamada termostato, não é? O termostato, ele reage à temperatura do ambiente e aí ele programa o ar-condicionado para elevar ou diminuir a temperatura daquele ambiente. O termostato reage. Ok? Tranquilo até aí? E o termômetro? O que o termômetro faz? Ele só mostra a temperatura real. Ele só mostra a temperatura real. Está acompanhando? Um mede, não interfere, né? Como a gente diz no português aí, não fede nem cheira, não é? O outro reage. Então, tanto o termostato quanto o termômetro tem a ver com temperatura, mas um reage, enquanto o outro só mede. Então eles não são passivos, os dois no pleno sentido. O termostato depende de uma programação. Essa programação, ela é feita por você. É por isso que o autocontrole, ele tem que existir para você colocar o trabalho na perspectiva correta. Se você não fizer isso, você vai ser só um termômetro. Você vai representar aqui dentro a temperatura do que está fora. Então a coisa está boa do lado de fora, eu estou bem. A coisa está ruim do lado de fora, eu fico mal. E na vida a gente tem que ser mais termostato do que termômetro. Não adianta você querer se basear pela realidade externa, porque ela sim tem uma natureza oscilatória. Se você for por isso, você está morto. A tua programação é o seu objetivo, independente do que aconteça na realidade externa. Vamos fazer uma outra que vai ficar até mais claro. Você tem um barco a vela e você tem um barco a motor. O barco a vela depende da maré, do vento. E o motor? O barco a motor vai seguir o seu caminho independente de para onde o vento sopre. Então, se você vier para o trabalho, colocando o trabalho na perspectiva correta, aquilo ali é uma fonte de grana. Para quê? Para eu atingir o meu objetivo, você tem um barco a motor. Se você vem para o trabalho enxergando o trabalho como o fim e não como o meio, você vai depender do vento. Teu barco é a vela. Como é que está toda a diferença? Se você tem um motor pessoal, você nunca vai cair no comodismo. Você nunca vai ser aquela pessoa que, dane-se. Você nunca vai ser aquela pessoa que baixa a excelência. Você não vai baixar os seus padrões pela realidade externa.
só porque daqui você vai tirar o dinheiro e não a realização pessoal, não encontrar o seu objetivo de vida. Não. Se o teu barco é a motor, você está enxergando o trabalho com a perspectiva correta, você nunca vai cair em desempenho, a não ser que você queira. Aí, de novo, é uma questão de escolha. Ok? Finalizando, aí para você fazer uma conclusão de tudo que a gente colocou aqui hoje, anote, por favor. A conclusão é a seguinte: perspectiva correta do trabalho. Perspectiva correta do trabalho é que ele existe para pagar as nossas contas. Ponto. Só isso. E agora eu vou fazer uma afirmação aqui. Se você está buscando no trabalho realização pessoal, você vai se frustrar. Okay? Porque não vem daqui. Eu saio da minha casa feliz da vida quando eu venho trabalhar. Isso não tem nada a ver com o trabalho. E quando tem a ver com você. Aqui 11h30, eu saio daqui feliz da vida pelo serviço que eu fiz. Você sabe por que eu saio de casa feliz da vida? Porque eu estou vivo. Você sabe por que eu vou embora do trabalho feliz da vida? Porque acabou.